Olá, olá, tudo bem? Estamos aqui agora para retomarmos a nossa série de estudos Ouvindo a Voz de Deus. Eu lhe aconselho a pegar a sua Bíblia para que você possa nos acompanhar. É um estudo bíblico. E se é um estudo bíblico, é a palavra de Deus explanada. A palavra de Deus escrita que será explanada através desse estudo. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero. É o que a palavra de Deus diz. Esse é o segredo da vida próspera, espiritualmente organizada. É viver o que a palavra de Deus diz, não o que eu quero viver. Se não estiver conforme a vontade de Deus, não dá certo. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, ou seu guia de estudo, se assim você o tiver, e vamos para o terceiro tema da nossa série de estudos Ouvindo a Voz de Deus. O nosso terceiro tema é a origem do mal. É um tema que o inimigo não gosta, porque fala da sua existência, de quando e como ele passou a existir e a perseguir os filhos de Deus. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nós te agradecemos, ó Pai, por momentos como esses, o qual estamos aqui para estudar um pouco da Tua Palavra. E nós te convidamos a se fazer presente nesse estudo, na pessoa do Divino Espírito Santo. Por favor, Senhor, venha ocupar a morada em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos compreender a Tua vontade. E ao compreendermos, que o Senhor nos dê força para pormos em prática. Eu te peço por cada um que está assistindo, que está acompanhando esse estudo, que o Divino Espírito Santo possa verdadeiramente fazer morada em seus corações. Por favor, que a Tua vontade seja feita, que o Teu nome possa ser honrado e glorificado através de nossas vidas. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Então nós vamos aqui para a introdução do nosso estudo, a origem do mal, estudo de número 3, o qual diz... Vamos ver a introdução. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doenças, sofrimento, morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos a sangue frios, que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia nos responda, ok? De quantos anjos é completo o exército de Deus? Nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 5 e o versículo 11. Apocalipse, também conhecido como o livro das revelações de Jesus Cristo. Apocalipse 5, 11. Vamos ver o que nos diz. Eu pensei em deixar tudo marcado para ficar mais fácil, mas é bom que eu demore um pouquinho de procurar para lhe acompanhar também nessa pesquisa. A pergunta foi: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. De quantos anjos é composto o exército de Deus? É composto de milhares, milhares de anjos. Essa foi a primeira pergunta. Vamos à segunda. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Vamos para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, vamos ler o versículo 14, depois o 15 e posteriormente o 17. Ezequiel 28. Ezequiel
Achei. 28. Ezequiel 28, 14. Qual foi a pergunta? Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Vamos lá? Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. O 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. A pergunta foi: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Perfeito eras nos teus caminhos até cometer iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei de Deus. Você pode confirmar isso na carta de 1 João, capítulo 3 e versículo 4. Não sou eu que estou dizendo. Eu quero comentar um pouco com relação a Lúcifer. Como nós vimos aqui, que é uma alusão que o profeta Ezequiel faz ao rei de Tiro e Sidom. Essa alusão aqui é um comparativo com Lúcifer. Ele se achou, ele começou a se sentir superior aos demais anjos, e não só isso, ele começou a alimentar no seu coração o desejo de se sobrepor a Deus, de ser superior a Deus. Deus nos criou para sermos, ou melhor, Ele nos criou imagem e semelhança dele. Se você olhar lá, no início, lá em Gênesis 2, você vai ver que disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Assim criou Deus o homem e a mulher. Os formou imagens e semelhança. Porém, o que precisa entender é o seguinte: semelhança de Deus não é ser Deus. É da vontade de Deus que possamos ter a sua semelhança na maneira de agir com as pessoas, de amar as pessoas, de favorecer, fazer o bem às pessoas, mas não de querer se sentir um Deus diante das pessoas. Lúcifer teve esse sentimento. Ele era lindo, ele era bonito, só que ele se envaideceu. O perigo do ser humano não é quando a coisa está feia, quando as dificuldades chegam à porta. O perigo da queda do ser humano é quando ele começa a se achar. Quando a coisa está boa, o dinheiro está bastante no banco, está bem de saúde, bem na vida familiar, na vida social. É aí onde mora o perigo. Ele começa a querer ser muito mais do que aquilo que lhe é permitido. E esse foi o sentimento de Lúcifer. Que possamos repreender esse tipo de sentimento quando ele vier tomar os nossos corações. Vamos à terceira pergunta. Que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Vamos ao livro do profeta Isaías. Isaías 14, 12 ao 14. Vamos ver? Que outros pecados esse anjo cometeu? Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, veja aí, ó, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante é uma coisa, e ser o Altíssimo é outra. Querer se sobrepor a Deus é um pecado. Da mesma forma, querer se sobrepor, se ser superior ao nosso irmão. Esse foi um dos pecados, mais um dos pecados, que moveu Lúcifer a se rebelar contra Deus. Que outros pecados esse anjo cometeu? Eu vou fazer algumas perguntas e você, se estiver nos acompanhando com o seu guia de estudos, você vai marcando V para as respostas verdadeiras e F para as respostas falsas.
A primeira pergunta foi: que outros pecados esse anjo cometeu? A opção de resposta: ele queria assentar-se no trono de Deus? Sim. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Sim. Queria o lugar de Deus e ser adorado? Sim. Ou ele amou a Deus? Esse é um F. Não, ele não amou a Deus. Ele invejou o lugar de Deus. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Essa é a quarta pergunta. Vamos para o livro de Revelações, Apocalipse, capítulo 12, o versículo 7 ao 9. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Tudo na vida tem consequências ou condições. Para alcançarmos o bom ou o bem de Deus, existem condições, a obediência. E quando não obedecemos, existem consequências. Esse foi o caso de Lúcifer e seus anjos, que ele conseguiu seduzi-los. Então, qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Vamos ver? Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9. Diz: houve peleja no céu, peleja, briga. Miguel e os seus anjos, Miguel quer dizer Cristo, e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. No entanto, todavia, quer dizer, no entanto, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Amados, qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se à terra. Nós moramos na terra. Você está entendendo que nós estamos cercados por esses espíritos do mal, anjos malignos? Essa briga, essa guerra que se iniciou lá no céu, ela está em vigor aqui na terra. E só vai ser vencedor, só vai vencer essa luta aquele que se colocar ao lado de Cristo, aquele que se alistar no exército do Senhor. Você não consegue sozinho. Os ardis de Satanás, as seduções dele, são muito fortes. Talvez você se pergunte, como? Eu me afasto? Não, você não se afasta. O mal não tem aparência de mal. É por isso que ele consegue seduzir muita gente. Ou você acha que ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos lá no céu? Anjos, eu estou falando de anjos, seres divinos. Ele conseguiu seduzi-los com fábulas, com algo que não os atraísse? Suponhamos que ele dizia para os anjos, no meu governo você será livre. Você pode fazer o que você quiser. Não vai ter consequências nenhuma. Você pode fazer o que lhe der na teia. Ninguém tem nada a ver com suas decisões. Satanás, ele consegue seduzir as pessoas com mentiras na roupagem de verdade. Você é livre, sim. Você pode fazer o que você quiser, sim. Ninguém tem nada a ver com as suas decisões, sim. Mas ele não te apresenta as consequências. Deus nos criou seres livres, livres para tomarmos nossas decisões. Mas ele também nos avisa que a não obediência aos seus mandamentos, a não obediência às suas ordens, aos seus princípios, nos acarretará problemas, consequências, maldições. E eu falo nos, porque não é só a mim, é todos que estão à minha volta. Meu filho sofre, minha esposa sofre, meu pai sofre, minha mãe sofre. Todos que estão à minha volta, ao meu redor, irão sofrer com a minha desobediência. Então o inimigo, ele está no mundo seduzindo as pessoas, dizendo, você pode beber, você pode cheirar,
você pode fumar, você pode ter mais de uma mulher, você é livre para fazer o que você quer. Você até pode fazer tudo isso, mas pode ter certeza, consequências virão. E tem uma coisa que você não pode, se você estiver vivendo dessa forma, é entrar no céu. Amados, nós vimos que o resultado foi a expulsão de Satanás e seus anjos para a terra. Cuide-se, apegue-se com Deus, busque servi-lo em verdade e em espírito, e você estará sendo blindado contra as investidas do inimigo. Vamos para a quinta pergunta. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Em Gênesis 2, 15 ao 17, temos a resposta. Vamos para Gênesis 2, 15 ao 17. Gênesis 2, 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, que advertência Deus fez a Adão e Eva no jardim do Éden? Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, certamente morrerás. Amados, nós ficamos conjecturando, imaginando que fruta seria essa. Será que ela era mais saborosa do que as demais? Mais bonita? Não. Era a fruta do conhecimento do bem e do mal. O ser humano só conhecia o bem, mas sabia que o mal existia. Por isso tinha ordens expressas para que não desobedecesse. O problema não estava na fruta. O problema estava em desobedecer às ordens expressas de Deus. Talvez você está desobedecendo Deus em uma simples coisa. Uma coisinha, um pecadinho, como as pessoas costumam falar. Eu quero que saibas que o pecadinho, na verdade, é como um anão. É uma pessoa de pequeno porte. Ele entra em brechas pequenas. Porém, depois que ele entra, ele abre a porta para o maior entrar. Por isso, é obedecendo que você vai agradar a Deus. E desobedecendo a Deus, você vai agradar o inimigo de Deus. Talvez você está sofrendo. As coisas estão difíceis. Eu quero que você reflita nesse momento. Será por desobediência? Será porque você prefere satisfazer o seu ego? Será porque você se acha livre para tomar qualquer decisão isento das consequências? Pense bem. Obedeça a Deus. Vale a pena, com certeza vale. Vamos para a sexta pergunta? Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Veja, o sedutor começou a agir. Em Gênesis 3, de 1 a 5, nós temos a resposta. Gênesis 3, de 1 a 5. Vamos ver o que é que a serpente fez para enganar a mulher. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Lembra que eu falei? Que o inimigo ele tem o hábito de apresentar uma mentira na roupagem de uma verdade? Da verdade? Ou seja, não foi essa a ordem que Deus deu, mas ele já, para puxar assunto, ele começa dessa forma. Mas, aí a mulher, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Olha aí, olha o pulo do gato aí. Olha o motivo que fez a mulher comer. Olha o motivo que fez a mulher desobedecer às expressas ordens de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você entendeu agora que o problema não era o fruto?
O inimigo sabe o seu ponto fraco. Pode ter certeza, se você não for do adultério, ele não vai facilitar adultério para você. De repente é a avareza. Eu não vou tomar a decisão de me batizar e ser um servo de Deus. Eu sirvo a Deus em casa do meu jeito. Deus é amor. Você ignora que ele é justiça. Talvez o seu problema seja esse. Achar que se você for para a igreja fazer a vontade de pastores, ele estará fazendo a vontade do homem. Bem verdade que hoje existe um monte de igreja aí que são surrupiadores da fé alheia, do dinheiro do povo. Mas você tem uma Bíblia em casa? Estude-a, busque, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Examinando as escrituras que julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, assim disse Jesus, em João 5,39. Você tem que ser sábio o suficiente para conhecer a verdade, para que você não seja enredado nos caminhos da mentira. Existem muitas igrejas falsas, sim, igrejas fake news que estão tentando só roubar as pessoas. Mas é justamente por esse motivo que você tem que estar atento, porque esse é mais um meio que Satanás arrumou para afastar as pessoas dos caminhos do Senhor. Porque existem pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, mas existe um monte de ladrões se disfarçando de filhos de Deus, de pastores, de líderes religiosos, para roubar as pessoas. E quando a bomba estoura, você tem ideia do efeito que faz na vida espiritual de muitos, pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida, pessoas que estavam pensando em dar um fim aos seus problemas da maneira errada, e aí estavam pensando, não, de repente tem uma luz, que vem uma luz do Espírito Santo iluminando, ir para a igreja para se apegar com Deus, ouvir a palavra de Deus, se preencher da unção do Espírito Santo, aí de repente aparece uma bomba dessa, um pastor tal, adulterou, roubou, matou, estuprou, e aí? Aí você não vai, aí você continua na sua deprê, você continua na sua incredulidade, por quê? Porque você está olhando para a sedução do inimigo que tem usado pessoas. Olhe para Cristo. Eu quero te dizer uma coisa, preste bem atenção aqui. Aquele que sai da igreja por causa de pessoas não entrou nela por causa de Cristo. Se você está numa igreja que usurpa o teu dinheiro, saia dela. Se você está na igreja que prega o que condiz o homem, não o que assim diz o Senhor, saia dela. É Babilônia. Existe a igreja verdadeira. A Bíblia diz qual é. Existem os pilares da verdade. Você ainda vai ver esse estudo aqui. Mas eu me atraio com aquela. É nesse negócio de me atrai que muitos vão para o inferno, vão ser queimados no dia do juízo. Não é o que você se atrai, não é o que enche o seu ego. É o que assim diz o Senhor que é o certo. Tá bom? Desculpa estar sendo um pouco... Desculpa não. Se estiver doendo é bom. É sinal que você está vivo. É sinal que você precisa se corrigir. Nós temos que obedecer a Deus, não aos homens. E tem muitos homens para ver suas igrejas cheias, dizendo, pode vir, aqui você pode isso, aqui você pode aquilo. Quem foi que convenceu a terça parte dos anjos com propostas semelhantes? Satanás. Então está cheio de igrejas agindo da mesma forma que Satanás agiu lá no céu. Vamos para... Vamos responder, né, a pergunta de número 6. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? A serpente disse, é certo que não morrereis, sereis como Deus. Vamos para a questão de número 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Olha, teve uma consequência. Gênesis 3,15. Nós já lemos ainda há pouco, né? Diz o quê? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Isso aqui foi de Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e as trevas, Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher. Viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Ou seja, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Amados, nós precisamos entender. Ninguém peca sem conhecimento. Todos nós erramos convictos de que estamos errando. Ou antes ou depois somos alertados pelo Espírito Santo. Questão 7 diz, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram?
Jesus, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do ministério ministério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Veja que após a queda, houve uma providência divina. Jesus Cristo viria para morrer por nós. E é aí que se inicia um grande processo dessa promessa. Nós iremos estudar mais à frente sobre esse tema. Vamos para a questão de número 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? Vamos para 2 Coríntios, carta de Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 14 e o 15. 2 Coríntios, vamos aqui. (11, 14 e depois o 15). Que diz: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, de que maneira Satanás nos engana hoje? Tem mais uma aqui, Mateus 24, 24. Ele tem seduzido milhões de pessoas no mundo todo. Muitas pessoas estão se deixando levar pelos seus ardis, pelas lábias de Satanás. E ele tem feito isso dentro e fora das igrejas. Muitas pessoas estão se deixando enganar por ele. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A pergunta foi: de que maneira Satanás nos engana hoje? Transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. Eu conheço algumas histórias de pessoas que dizem: eu não vou para a igreja adventista não, porque a igreja adventista não tem cura, não tem milagres, não promete isso, não promete aquilo. A igreja adventista não tem que lhe prometer nada. A igreja adventista, ela tem que apresentar a palavra de Deus. Deus é que lhe promete que você será feliz, não isento de dificuldades, mas feliz. Bem-aventurado aqueles que procuram ouvir o que tem contido nessas escrituras, no livro dessas profecias. Quando nós procuramos viver a vontade de Deus, a nossa vida muda, e com certeza para melhor. Mesmo diante das dificuldades, temos a certeza de que Deus está no comando de nossas vidas. Isso nos torna fortes e nos dá a vitória. Agora, prometer que se você vir para a igreja adventista, você vai ficar rico ou vai ser curado do seu câncer, não depende da igreja. Talvez você venha e não seja curado do câncer, porque para Deus essa morte que temos aqui hoje, ela é só um sono. Prometer que você vai ficar rico também não tem como prometer isso, nem eu nem ninguém da igreja. Porque tudo que tem aqui nessa terra vai ser queimado. Tanto a bicicleta do simples, do mais humilde, como o carro de luxo do mais rico. Tudo vai ser queimado. Quem não deve ser queimado no dia de juízo somos nós. Porque nós estaremos no céu para viver uma eternidade ao lado de Jesus. 1000 anos com Ele. E depois aqui, nesse planeta, nessa terra restaurada. O Éden. Lembra do Éden? Pronto. Iremos viver a eternidade aqui. Nesse mundo restaurado, onde não vai ter nem choro, nem pranto, nem dor. Então, não adianta prometer coisas que não podemos oferecer. Bem verdade que quando servimos a Deus, evitamos bastante doença. Evitamos bastantes infortúnios nas nossas vidas. Porque acertamos mais e erramos menos. A questão de número 9, a penúltima pergunta. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Aí você vai dizer, contra todo mundo. Não. Ele está irado. Suponhamos que suponhamos que de repente você entra numa comunidade e nessa comunidade existe um líder, do tráfico. E tem muitas pessoas que estão a seu serviço.
Alguns estão a seu serviço e alguns não são nem contra e nem a favor. Na verdade, quem não é contra é a favor. Talvez não esteja com a mão na massa, mas é conivente com o erro. Então, aquele líder do tráfico, ele não tem raiva daquelas pessoas. Mas aqueles que se rebelam contra ele, contra o erro que ele está cometendo naquela comunidade, levando crianças às drogas, matando pessoas inocentes, colocando várias crianças no vício, no roubo, na prostituição, na destruição, na vida degradante que é o caminho do vício. Então, se alguém se rebela contra esse elemento, esse alguém se torna seu inimigo, concorda? É mais ou menos assim. A pergunta foi: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Vamos para Apocalipse capítulo 12, versículo 12 e 17. Existe um povo que ele está furioso contra esse povo. Um povo que não quer deixar ele trabalhar. 12:12 diz o seguinte. É o 12, perdão. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 e depois o 17. O versículo 12 diz: Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E o 17 diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Olha, vamos ver o que é que a Bíblia diz. Os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Você entendeu aqui agora? Existem muitas nações, muitos povos, muitas culturas, muitas pessoas vivendo da maneira que lhe condiz. Mas Satanás está furioso com um povo que tenta levantar a verdade de Deus que foi lançada por terra. Satanás está furioso com o povo que não concorda com a sua maneira de agir. Um povo que quer juntar-se, que se juntou ao exército de Deus para destruí-lo. Destruí-lo por completo, porque ele já foi destruído na cruz por Jesus Cristo. Então é contra esse povo que Satanás está furioso. Eu vou repetir a leitura do versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Então a pergunta foi: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Vamos ver as respostas. Contra aqueles que não seguem mandamento algum? Não. É conivente. É o que eu falei ainda há pouco. Talvez não esteja trabalhando para ele, mas não discorda do que ele faz. Então, é conivente. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos? Sim. Justamente. Contra aqueles que apontam o erro do inimigo. Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer? Sim. Porque não é o que eu acho que eu devo obedecer. Lá em Tiago diz que aquele que guarda, que tropeça em um só mandamento é culpado de todos os outros. A conta de Deus é simples. 10 menos 1 não é 9. Para Deus, 10 menos 1 é 0. Não adianta você tratar as pessoas bem, não adianta você honrar com os seus compromissos, não adianta você aparentemente ser uma pessoa do bem, mas na calada da noite você comete delito, coisas que não agradam a Deus. Esse é só o único erro dele. Pois é, justamente, não se arrependa não, que é como por esse único erro que você tem que você vai para o inferno. Vai ser queimado no dia do juízo. Entendeu? Então desse jeito ninguém vai ser salvo. No que depender de mim e de você não vai não, mas no que depender da graça de Cristo vai. Por isso você tem que procurar viver a vontade de Jesus, não a sua vontade. Pode continuar, não desista não. Os caminhos do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. É só perseverar, tá bom? Vamos para a última questão, de nosso estudo de hoje. Como nos é possível vencer Satanás? Vamos para Efésios 6, 10 a 18. Efésios, vamos aqui, depois de 2 Coríntios, Gálatas, Efésios 2,
Não é isso? 10 até o 18. Deixa eu confirmar aqui. 6. Eu falei 2, foi? Ei, Gil da Barraca. Coisa tá feia, viu? Tá bugando a mente. 6, 10 a 18. Ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho. Olha que bênção. Com o evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por todos, uns por todos. É orando um pelos outros. Quando fala por todos os santos, orando por todos. Porque todos nós que decidimos tomar a decisão de servir a Deus, de tentar viver a sua vontade, somos denominados santos. Não aquele santo que você acha que é impecável. Só existe um santo que é impecável. Existiu e existe. E você sabe quem é? Jesus Cristo. Os demais foram homens santos que tiveram vida separada para viver em função de pregar o Evangelho. Por isso foram considerados homens santos. Assim como eu e você podemos ser também. O que vai dizer se somos homens santos não é realizarmos milagres e dizer que somos impecáveis. É dizer que vamos tentar viver a vontade de Deus e não a nossa vontade. Santo quer dizer separado. Amados, então nós vamos terminar aqui com a nossa resposta da última pergunta. Como nos é possível vencer Satanás? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Esse todo o tempo é frequentemente. Sempre que possível, ore. Está feliz? Ore. Está triste? Ore. Vai dormir? Ore. Acordou? Ore. Vai comer? Ore. Abençoe o pão. Muitos gostariam de estar comendo o que você está comendo. Está pouco? Está ruim? Pior é para quem não tem nada. Por isso, ore e agradeça a Deus. Recapitulação. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou aonde? No céu, no coração de um anjo livre. No coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Ele enganou a muitos através de milagres, de sinais e prodígios, e tem enganado um monte. Assim de pessoas correndo atrás de profetas que estão fazendo curas mirabolantes, venham que vocês serão curados. Jesus fez cura, ressuscitou Lázaro. Lázaro está onde agora? Morto. Lázaro, se viveu depois que foi ressuscitado, conforme a vontade do Senhor, ele vai ressuscitar definitivamente para viver a eternidade. Então, cuidado, que nem sempre curas e milagres, aparentemente prodígios que você tem visto aí nas redes sociais, cuidado, nem sempre é de Deus. Satanás vai enganar muitos também dessa maneira. Então, como é que eu vou saber qual é a igreja verdadeira? Ela tem que ter cura? Sim, na igreja adventista tem cura. Depende de você. Depende da tua fé. Depende se você realmente quer exercer os dons que o Senhor nos deu. Porque está lá em Marcos, diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, se for necessário, claro. Curarão, tomarão veneno e não lhes sofrerão dano algum. Então,
os dons estão disponíveis. É que nós somos muito fracos, quando eu falo nós seres humanos, nós somos bem limitados à nossa fé, por isso que nós não operamos milagres. Porque o certo não tem como você tirar uma maçã de um pé de limão. Como é que você diz que está fazendo milagres em nome de Deus, se você está com a vida toda bagunçada, se você está quebrando os princípios de Deus, e está vivendo como assim diz você, e não como assim diz o Senhor? Aí é onde vai chegar naquele dia: Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome, não curamos em teu nome. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos daqui, maldito. Você está entendendo? Então, é o que diz a Bíblia, não é o que diz você, não é o que diz o seu líder religioso. Cuidado, o inimigo tem enganado as pessoas, não é com coisas feias, é com coisas bonitas, coisas atrativas. Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar te abençoando. Vamos aqui concluir com um compromisso de fé. Creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito que se rebelou contra Deus. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e sua palavra. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Amém? Se esse é o seu desejo, fique em paz. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós te agradecemos por esse estudo de hoje, que falou da origem do mal. Nós entendemos aqui através da tua palavra, Senhor Deus, que estamos em guerra, numa guerra espiritual entre o bem e o mal. E só irá vencer aquele que estiver alistado no teu exército, Senhor. Às vezes nós pensamos em não ir para a igreja, às vezes nós pensamos em não tomar decisão, porque são muitas igrejas, muitas pessoas tentando usurpar a fé dos teus filhos, os recursos financeiros, e às vezes ficamos meio que inseguros. Mas nós sabemos que existe a igreja verdadeira, existem pessoas verdadeiras também até lá dentro dessas igrejas do qual os líderes são usurpadores. Que o Senhor possa abrir suas mentes e seus corações e que possam se decidir o quanto antes e procurar viver a tua vontade e não as suas próprias vontades. Porque é assim que o inimigo tem conseguido multidões, conseguindo legiões de seguidores, prometendo coisas que ele não pode dar, prometendo finanças, prometendo curas mirabolantes, tudo isso para destruir os teus filhos, destruir os teus seguidores. Por favor, Senhor, abre os nossos olhos e os nossos corações, para que possamos nos revestir, Pai, da tua armadura, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis. Fica conosco, nos guarda e nos protege, é o que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.